Evangelho de Lucas, capítulo 10, eu vou ler os versículos 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Uma coisa que precisa ficar bem entendida quando você ouve o Evangelho e a mensagem da Escritura é que a maior de todas as necessidades do homem, do ser humano, é o arrependimento diante de Deus. Essa é a maior de todas as necessidades do ser humano, arrepender-se diante de Deus. Uma outra coisa que precisa ficar bem claro quando você conhece o Evangelho de Jesus Cristo é que a maior de todas as urgências da vida humana é arrepender-se diante de Deus. Não há nada mais urgente do que isso. Essa é a maior de todas as urgências, arrepender-se diante de Deus. E uma outra coisa que é preciso ficar claro é que a ausência de arrependimento é o maior de todos os pecados. É um pecado gravíssimo, gravíssimo para com Deus. O texto que eu li, ele traz algumas declarações que são bastante solenes do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a realidade, no seu contexto ali, na sua época, da rejeição à sua mensagem. Ele pregou e falou para as pessoas a respeito de salvação, de arrependimento, e as pessoas rejeitaram a sua mensagem. E se você observar aqui no contexto do capítulo 10 de Lucas, nós vamos encontrar aí nos primeiros versículos o texto trazendo geralmente nas Bíblias um título assim, a missão dos 70. E o que o contexto traz para nós é que nesta ocasião em que as palavras do versículo 13 ao 16 foram ditas, o Senhor Jesus Cristo havia comissionado pessoas para serem seus missionários em Israel. Essas pessoas foram enviadas por ele às cidades de Israel que ele iria passar. E elas deveriam ir, então, como uma espécie de pequenos ministros, como foi João Batista, um precursor de Cristo. Essas pessoas iriam também ali como profetas, anunciando a chegada de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, e que as pessoas das cidades deveriam então se preparar para recebê-lo, para ouvir a sua mensagem, para dar atenção à sua pregação. Então esse é o contexto. O Senhor Jesus Cristo estava anunciando aqui, através destas pessoas, a chegada do Messias, a chegada da salvação, através da sua pessoa. E é nesse contexto, então, de evangelismo e apresentação de Jesus como Messias, como Salvador que chegaria em cada uma daquelas cidades em Israel, é nesse contexto que Jesus declara essas palavras aí do versículo 13 ao 16, que são palavras que nos falam sobre arrependimento. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe comigo aqui nas declarações de Jesus é essa realidade que a Bíblia apresenta da necessidade de arrependimento do ser humano. Versículo 13, nós lemos assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Jesus fala aqui a respeito de duas cidades, Betsaida e Corazim. Quais eram essas cidades?
A cidade de Corazim, ela é pouco conhecida, ela está referida na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, apenas 2 vezes, e nas 2 vezes em que ela é referida, tanto em Lucas quanto em Mateus, é nesta mesma ocasião, referindo-se a esta palavra de Jesus, essa mensagem de Jesus, que nós vemos aqui em Lucas 11. No entanto, ela é colocada em pé de igualdade com a cidade de Betsaida, e mais adiante aí no texto, a cidade de Cafarnaum. A cidade de Betsaida era, segundo João, a cidade dos discípulos André, Pedro e Filipe. Está lá em João capítulo 1, versículo 44, a Bíblia diz que Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. E esses homens, discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles eram da Galileia. Então essas cidades, elas ficavam na Galileia. E se você procurar no mapa ali da Palestina, nos tempos de Jesus, você vai ver que ambas essas cidades, tanto Corazim quanto Betsaida, ficava ao norte do mar da Galileia, e eram cidades que estiveram no percurso comum das andanças do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. No período onde ele atuou com seu ministério de evangelismo, de pregação e de realização de sinais, o Senhor Jesus Cristo passou por aquela região da Galileia. Jesus teve um ministério muito abundante na região da Galileia, antes de descer para a Judéia. E a Bíblia vai marcar para nós a relevância e a importância desse ministério. Se os irmãos estiverem com a Bíblia, por favor, abram em Marcos capítulo 1 e acompanhem a leitura. Eu vou fazer a leitura de alguns textos aqui do Evangelho de Marcos. No capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Marcos vai nos dizer que Jesus vai para a Galileia após a prisão de João, o profeta que o batizou, e na Galileia ele tem um ministério de pregação. E o que Jesus anunciava? Ele chamava as pessoas ao arrependimento e à fé no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus como pregador. Jesus realizava sinais, mas Jesus pregava. E o que Jesus pregava? Jesus pregava arrependimento. Ele chamava as pessoas ao arrependimento. Isso foi a marca da sua mensagem e das suas ministrações na Galileia. É isso que Marcos está nos dizendo. Ele foi para a Galileia e ele pregava, chamando as pessoas ao arrependimento. É isso que Jesus fazia. No capítulo 1 também, versículo 21, nós lemos assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E aqui Marcos marca para nós uma destas cidades onde o ministério de Jesus foi abundante na Galileia, a cidade de Cafarnaum. Jesus foi ali e pregou, anunciou a sua mensagem, anunciou de tal maneira que Marcos diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o que ouviram e a forma como Jesus proclamava a sua mensagem, que manifestava claramente para eles a autoridade na pessoa de Cristo, na pregação de Cristo. Versículo 35 do capítulo 1, nós encontramos Marcos narrando que, certa ocasião, de madrugada, a cidade de Cafarnaum estava já cheia de pessoas à espera de Jesus para receberem dele graças, para serem objeto das realizações dos seus sinais. E o texto vai nos dizer assim, Marcos 1,35: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas. Observe essa declaração da intenção de Jesus. Às povoações vizinhas. Cidades vizinhas a Cafarnaum, onde ele estava quando ele declarou essas palavras, eram Corazim e Betsaida. Entre outros lugares, entre os outros arraiais, estavam
Corazim e Betsaida. E Jesus disse: vamos às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então Jesus claramente tinha essa intenção de passar por todas aquelas cidades e proclamar a sua mensagem. Qual era a sua mensagem? Ele pregava o arrependimento, ele chamava pessoas ao arrependimento. Mateus vai nos trazer as palavras do contexto aqui que nós lemos, do envio dos 70 e dessas declarações de Jesus a respeito de Betsaida e Corazim, também dentro desse contexto amplo do ministério de Jesus naquelas cidades. Mateus 11:1 começa a discorrer sobre esse evento, dizendo assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o que eu quero que os irmãos percebam é que quando Jesus declarou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ele está falando com a autoridade de alguém que já havia passado por essas cidades e proclamado a sua mensagem, e chamado as pessoas ao arrependimento, e realizado sinais, como nós lemos em Lucas capítulo 10, ele diz, né, se tivessem operado os milagres em que em vós se fizeram. Jesus passou por essas cidades e ele pregou sua mensagem, chamou pessoas ao arrependimento, operou sinais, mostrando a sua glória, mostrando sua autoridade. E essas cidades rejeitaram a Cristo, a mensagem de Cristo. O texto nos diz em Lucas capítulo 11, as palavras de Jesus começam assim: ai de ti, ai de ti. E essa é uma expressão de pesar mediante desgraça. Na verdade, é uma expressão bastante conhecida daqueles que conhecem os profetas do Antigo Testamento. Isaías declarou ai sobre algumas cidades sobre a qual o juízo de Deus foi anunciado e a sentença de Deus caiu sobre cidades pecadoras. E Jesus está usando a mesma expressão, ai. E o motivo é dado em sequência, porque essas cidades ouviram a pregação de Jesus e elas mantiveram seus corações endurecidos, com exceção de algumas poucas pessoas, que o Evangelho vai nos dizer que acolheram a mensagem de Cristo. As pessoas rejeitaram a proclamação de Jesus Cristo, rejeitaram o Evangelho. O texto nos diz aí em Lucas 10, versículo 13, as seguintes palavras: se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Jesus está fazendo uma comparação com cidades do Antigo Testamento, e ele diz, olha, aquelas cidades não se arrependeram, mas Betsaida e Corazim também não. E olha que presenciaram muitos sinais. Eu percorri essas cidades, preguei, proclamei, chamei ao arrependimento, realizei sinais, e ainda assim não se arrependeram. Então o motivo desse ai, que expressa esse pesar mediante uma desgraça, uma condenação vinda do Senhor, é porque aquele povo não se arrependeu. Quando o texto diz: se tivessem operado os milagres em que vós se fizeram, há muito teriam se arrependido, nos ensina que o foco da mensagem de Jesus, irmãos, não era simplesmente realização de sinais. O foco da mensagem do Senhor Jesus Cristo era produzir nas pessoas uma consciência de pecados e uma sujeição plena a Jesus Cristo como Senhor, de tal modo que eles se arrependessem e aceitassem a Jesus como Salvador. Esse era o foco da sua mensagem. Cristo esperava aquilo que o Evangelho fez posteriormente. Eu quero citar para os irmãos alguns exemplos. A Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que quando Filipe saiu de Jerusalém e foi até Samaria, ele realizou muitos sinais.
E o texto diz em Atos 8:6 assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. O foco dos sinais era chamar a atenção das pessoas para a autoridade daquela mensagem e a urgência dela, e fazer com que as pessoas aceitassem. E como era uma mensagem de arrependimento, como toda proclamação do Evangelho é um chamado ao arrependimento, o foco era conduzir as pessoas ao arrependimento. Não era simplesmente beneficiar pessoas por manifestações extraordinárias da graça de Deus através de curas, libertações e outras coisas, mas era produzir nas pessoas um temor que levasse as pessoas a dar credibilidade à mensagem pregada e então elas se arrependessem, porque essa era a mensagem pregada, um chamado ao arrependimento. Foi isso que aconteceu em Samaria. E não só em Samaria, mas a Bíblia narra em Atos capítulo 13 também, o ministério do apóstolo Paulo, quando ele e Barnabé passam pela ilha de Creta. E na ilha de Creta, eles chegam a um pequeno povoado chamado Pafos. E a Bíblia narra o seguinte, versículo 10, a Bíblia diz que Paulo encontra ali um homem que é um enganador, um judeu enganador, e Paulo o amaldiçoa. O texto diz assim, Atos 13:10, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Porque Paulo e Barnabé pregam o Evangelho e esse homem engana as pessoas e desfaz o poder da pregação de Paulo, o chamado ao arrependimento. E então Paulo o confronta com essas palavras fortes, e aí o texto continua narrando e diz assim, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então acontece um sinal, pela boca de Paulo aquele homem fica cego imediatamente. E o que acontece diante desse sinal? O texto diz assim, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O sinal levou aquele homem que era ali o procônsul da cidade, o líder da cidade, político da cidade, ao temor e, portanto, a receber a mensagem que Paulo e Barnabé pregavam. Então é isso que deveria ter acontecido em Corazim e em Betsaida. Jesus passou por essas cidades, pregando e realizando sinais. E era para as pessoas olharem e falarem assim, realmente é o Filho de Deus que está entre nós, olha o que ele está fazendo, então nós temos que dar ouvido à sua mensagem. Ele está dizendo que nós temos que nos arrepender e crer nele como Salvador, confiar nele como Salvador. Então é isso que nós temos que fazer. No entanto, essas pessoas rejeitaram a mensagem de Jesus Cristo. Agora é interessante pensar que esse chamado ao arrependimento consiste em mudança. Essencialmente a mudança. Quando uma pessoa arrepende-se para com Deus, há uma profunda transformação na sua vida. Porque arrependimento é mudança. E o que se esperava então é que houvesse uma mudança profunda daquelas pessoas. Que elas deixassem toda a sua devoção a todo aquele contexto judaico de salvação por guardar a lei de Moisés e reconhecessem sua salvação em Jesus Cristo e esperassem somente nele. Era esperado que aquelas pessoas deixassem seu apego a bens materiais, como por exemplo, os publicanos daquela cidade, Cafarnaum, por exemplo, era um centro comercial importante, e confiassem só em Jesus Cristo e rendessem sua vida a Cristo e passassem a viver para Deus e não para acumular riquezas. Era necessário mudança, uma mudança que passasse pela simples aceitação de que eu sou um pecador e Deus, o Pai, em sua infinita bondade, enviou o Salvador ao mundo e está aqui diante de mim.
realizando sinais, é o Filho de Deus, e Ele está aqui para me salvar. E aceitassem, crescem nele. E eles rejeitaram-os. E eles se tornaram apenas espectadores do reino. Apenas espectadores. Eu quero que você imagine o tempo de Jesus, as pessoas dessas cidades. Eram cidades pequenas. Em termos de população, tamanho de cidades como Queluzito, Cristiano Ottoni. Em termos de organização urbana, um território muito menor. Muito menor. De modo que se chegasse alguém pregando e realizando sinais, era uma coisa que não passava desapercebido por ninguém da cidade. Por ninguém. E Jesus chega e ele realiza sinais publicamente. Nas ruas. Nas ruas. E conclama as pessoas ao arrependimento. E as pessoas apenas ficam olhando. E esperando o próximo milagre. Vendo o reino de Deus ser apresentado. O reino de Deus ser implantado através da recepção da mensagem em alguns poucos corações que creram. Mas no todo, no geral, aquelas pessoas ficaram ali apenas como espectadores do reino. Ouviram a mensagem, viram os sinais, viram os milagres. Alguns foram beneficiados diretamente pelos sinais, mas eles não se dobraram a Cristo. Não aceitaram Ele como Salvador e Senhor. Não se arrependeram. Então essa é a necessidade do ser humano. O que aquelas pessoas realmente precisavam era de arrependimento. Tiveram a presença de Cristo, tiveram sinais, mas não tiveram arrependimento, não tiveram salvação. E a palavra de Jesus para essas cidades é: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ou seja, algo terrível está por vir para com vocês. Porque o que vocês realmente precisam, vocês não receberam. A salvação. Esse texto fala também para a gente da urgência do arrependimento. Versículo de número 13. O Senhor Jesus fez aí uma comparação. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, sentadas em pano de saco e cinza. Tiro e Sidom eram duas cidades ímpias do Antigo Testamento. Todo judeu conhecia o Antigo Testamento, naquela região do mundo ali, que Jesus pregava basicamente para judeus. Eles conheciam o Antigo Testamento. Em cada uma dessas cidades existiam sinagogas pujantes. As ruínas de Corazim, ainda está lá a ruína da sinagoga da cidade. Cafarnaum, a mesma coisa. Eles conheciam bastante o Antigo Testamento e eles sabiam que no Antigo Testamento essas cidades foram símbolos da impiedade e símbolos do julgamento divino sobre elas. Tiro e Sidom, elas foram denunciadas por idolatria, eram cidades da costa do Mediterrâneo, fica hoje na região do Líbano. Na época, eram sede do povo fenício, um povo que você estuda na escola. Teve um comércio pujante no Mediterrâneo, eles foram grandes comerciantes marítimos. Eles tinham navios que iam ao Egito, enchiam de trigo e distribuíam trigo, vendiam, comercializavam o trigo do Egito por todo o Mediterrâneo, até na Espanha. E essa civilização se tornou assim, muito próspera, idólatra, próspera, orgulhosa, baseada na sua prosperidade, alcançada pelo comércio. No entanto, chegou um ponto onde Deus sentenciou esse povo à destruição. Nós lemos lá Isaías 23, o profeta Isaías anunciando assim: sentença contra Tiro, uivai, navios de Tarsis,
porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar. Versículo 4 diz: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Versículo 8 diz: quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Um dos grandes pecados desse povo foi se tornarem soberbos na sua prosperidade. E Deus então anuncia juízo contra as cidades e trouxe isso à realidade, a uma execução histórica. Com o passar dos anos, essas cidades foram conquistadas e destruídas. E os judeus sabiam muito bem, então, sobre Tiro e Sidom, que eram símbolos de uma iniquidade tal que Deus trouxe juízo sobre elas. E Jesus declara a eles que se essas cidades tivessem a mesma oportunidade que Corazim e Betsaida, elas teriam se arrependido. E isso é uma palavra muito dura para os judeus, muito dura. O que Jesus estava dizendo para eles é que o coração desse povo, tão ímpio, tão pecador, era mais sensível e susceptível à mensagem de Deus do que o coração do povo de Betsaida e de Corazim. Mais susceptível. Quão duro é isso? Um judeu orgulhoso de ser o povo de Deus, de estudar, de ter acesso à revelação. Mas o próprio acesso à revelação mostra isso. Eles tinham a palavra de Deus revelada e eles tinham uma religião falsa nos dias de Jesus Cristo. Eles tinham a promessa de um Messias e esperavam um Messias idealizado em fantasias terrenas. E não o Salvador de seus pecados. E não aquele que ia, de fato, fazer uma nova aliança em sangue para a salvação. O povo de coração endurecido. E Jesus então anuncia que aquelas pessoas chegariam perante o juízo de Deus e elas seriam menos culpadas do que os moradores de Corazim e Betsaida. Versículo 14: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então Jesus faz essa declaração surpreendente. Como assim, Jesus? Haverá menos rigor no juízo. E observe que aqui é o juízo vindouro. Essas cidades já tinham historicamente sido arrasadas, cumprindo a profecia de Deus, da sua destruição, do fim da sua civilização. Mas aqui ele está falando de um juízo que viria ainda. Aquele juízo quando todos estarão perante Deus. E Jesus anuncia que quando esse juízo chegar, os povos daquelas cidades serão tratados com menor rigor do que as pessoas de Betsaida e Corazim dos dias do Senhor Jesus Cristo. Há um juízo. O arrependimento é urgente, porque há um juízo. Um juízo a vir. Um juízo que eu e você vamos participar, tal qual os moradores de Sidom e de Tiro, tal qual os moradores de Betsaida e Corazim, separados no tempo por séculos, e nós, separados deles por séculos. Há um juízo. Nós vamos prestar contas a Deus. É urgente o arrependimento. Jesus ainda declara, versículo 14 e 15: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículo 15: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao céu, descerás até o inferno. Jesus dirige aqui ainda uma palavra a Cafarnaum, que era
outra cidade ali ao norte do Mar da Galileia, e que foi uma cidade especial. Ela foi até considerada a própria cidade do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 1, diz que Jesus foi para Cafarnaum, onde ele ficava, onde ele estava, onde ele morava. Foi uma espécie de QG do ministério de Jesus Cristo na Galileia. Jesus estava em Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, e de Cafarnaum ele ia a outras cidades e retornava a Cafarnaum. E foi uma cidade onde Jesus pregou na sinagoga, Jesus pregou para as pessoas em público, o Senhor Jesus Cristo fez muitos sinais, e Jesus levanta essa pergunta: elevar-te-á porventura até os céus? Provavelmente, essa pergunta refere-se a uma espécie de orgulho local daquela cidade, em relação às demais. Cafarnaum certamente era mais proeminente das cidades ali da região da Galileia. Provavelmente havia um orgulho, uma autoexaltação deles em detrimento das outras cidades. E Jesus está aqui falando: olha, vocês vão ficar aí em torno dessa glória vã de serem mais importantes do que outros do seu tempo, do que cidades menores, têm mais fama, mais prosperidade, mais dinheiro, mais emprego. É isso. Vocês vão se elevar até os céus. É uma linguagem da profecia. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo 14, há uma profecia sobre a Babilônia, que ela está bem nos termos que Jesus usa aqui. Isaías 14, o profeta anuncia assim a Babilônia: tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Babilônia é anunciada como aquele povo que vai ter uma soberba, um orgulho pelo seu crescimento, pelo seu engrandecimento. E há então no seu coração esse entendimento: eu vou me elevar acima de todos, vou me colocar sobre todos, vou subir aos céus. E o profeta anuncia no versículo 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, para o Hades, para o inferno, no mais profundo abismo. Então Jesus está tomando aqui essa linguagem. Então provavelmente o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção para o fato de que, embora Cafarnaum tenha visto, ouvido o próprio Messias pregar, ter ouvido a mensagem de arrependimento, ter visto sinais, era um povo que estava preocupado com a sua vida comum. Era um povo que continuou interessado com o seu comércio, interessado com suas questões políticas, interessado com as questões materiais. A mensagem de Jesus desafia isso. Quando Jesus chama alguém ao arrependimento, ele chama a pessoa a abandonar toda essa perspectiva materialista de vida. O arrependimento necessariamente faz com que uma pessoa abra mão de todo esse viver voltado para as coisas temporais. E isso é arrependimento verdadeiro. E quem não faz isso, as palavras do Senhor Jesus Cristo descerás ao inferno. Ou seja, o que aguarda é uma destruição. Não há nada nesse mundo que é perene. Não há nada que você possa conquistar aqui que vai permanecer. Está fadado à perda, à destruição, ao fracasso. E é importante a gente entender isso. Não há salvação senão pela obra de Cristo Salvador. Então, se o homem precisa de salvação, ele precisa de arrependimento. Ele precisa deixar as coisas desse mundo. Ele precisa abrir mão disso. Qualquer atitude humana que faz com que a pessoa se mostre indiferente a Cristo, a mensagem de Cristo, e viva buscando a exaltação de si mesmo, e viva procurando realizar e conquistar os seus objetivos mundanos e triviais, que tenha vidas que são sacrificadas no altar da futilidade do materialismo. E
quantas pessoas estão vivendo assim? Procurando exaltarem-se até os céus. Isso está fadado ao fracasso, à destruição. É um fim, e um fim breve. Para sobre essa pessoa a condenação de Deus. Ela precisa de arrependimento. Cafarnaum, para mudar o seu destino, a sua sorte, só uma coisa importava: arrependimento. E eles rejeitaram a Cristo. E o juízo de Deus para sobre eles. No dia do juízo estará Tiro e Sidom. Estará Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E estará todos nós aqui. Arrependimento é uma necessidade. Mais que isso, é uma urgência. Porque você não sabe a hora em que você vai entrar para a eternidade. Deus anunciou que Ele vai pôr um fim a essa história. Isso Ele deixou bem claro. E Ele anunciou também que o juízo da morte só vai ser revertido na ressurreição de todos, quando Ele voltar. Então pode ser que nós sejamos levados pela morte. E é urgente o arrependimento, porque você tem a oportunidade de arrepender enquanto você está vivo apenas. Jesus disse: ai de ti, Corazim, Betsaida. Por quê? Porque no tempo em que eles tinham a oportunidade de arrependimento, eles estavam rejeitando. Então, ai deles. Jesus não diz assim: olha, ainda bem que vocês terão uma outra chance após essa vida. Jesus diz: ai de vocês. Então é urgente. Arrependimento é urgente. E esse texto traz para a gente também o ensino de que a ausência de arrependimento é um pecado gravíssimo. Olha o que diz o texto. Versículo de número 16 termina essas declarações de Jesus assim: quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus está aqui falando aos seus missionários. Lembra o contexto? Jesus comissionou as pessoas para irem adiante dele, preparando as cidades onde ele iria passar para recebê-lo. E Jesus diz àqueles missionários o seguinte: olha, vocês são minhas testemunhas. Quem ouvir vocês, ouve a Cristo. E ouvir aqui é escutar e acolher a mensagem. É crer na mensagem a ponto de gerar arrependimento. Ouvir aqui é aquelas pessoas receberem a mensagem: olha, Jesus, o Filho de Deus, está vindo, Ele passará por esta cidade. Prepare-se para você encontrar o Salvador. E a pessoa então se preparar para encontrar Jesus como Salvador. Jesus diz então que quem ouvisse essa mensagem, ouvisse o Evangelho, ouvia a Cristo. Mas ele também diz: e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Mas há uma outra opção. As pessoas podem ouvir a mensagem e dizer assim: não, muito obrigado. Ah, muito bom, muito bonito, mas eu vou ficar indiferente, tá? Eu estou preocupado em exaltar a minha vida, como Cafarnaum, buscar meus próprios interesses, viver meus objetivos desse mundo. Vou continuar sacrificando diariamente minha vida à inutilidade, à vaidade, ao materialismo, aos meus projetos mundanos. Pois bem, há esta opção diante da mensagem do Evangelho. E o que acontece para aqueles que escolhem essa opção? Jesus diz: e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quando uma pessoa rejeita a pregação do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, o chamado ao arrependimento, essa pessoa está rejeitando Cristo. E é importante a gente entender isso. Há uma grande diferença entre ser espectador e ser do reino de Deus. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, eles foram espectadores. Cafarnaum
não fez uma rejeição direta a Cristo. Você lê no texto, né? Não fizeram como Nazaré jogá-lo por um precipício. Cafarnaum não. Jesus tinha até uma morada, um endereço naquela cidade. Jesus teve espaço para falar na sinagoga. As pessoas o ouviram por vezes, viram os sinais que ele realizava. No entanto, elas rejeitaram sua mensagem. E rejeitando a mensagem, rejeitam a Cristo. E rejeitando a Cristo, rejeitam a Deus. Jesus diz: quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Isso é muito grave. Rejeita aquele que me enviou. Quem enviou o Senhor Jesus Cristo? Deus, o Pai. Ele enviou seu Filho ao mundo para ser o Salvador. Quando Deus envia Jesus ao mundo para ser o Salvador, e esta mensagem é proclamada, nós ficamos diante de um dever, que é o dever de ouvir o Evangelho e arrepender-se. O que Deus quer de mim? Bem, Ele enviou Jesus ao mundo e diz: creia nele. É isso que Deus quer de você. Sabe, você não tem que ficar procurando o que será que Deus quer de mim. Onde eu vou procurar entender isso? Qual o elemento místico que eu vou usar para manusear a Escritura, para entender a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de você é que você arrependa-se, crendo em Jesus Cristo. Ele enviou o Filho dele ao mundo, para isso diz: olha, este é o Salvador. Creia nele, essa é a mensagem. Esse é o seu dever. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. De modo que quando a pessoa rejeita a Jesus Cristo, ela está em desobediência a um mandamento óbvio, explícito, fundamental de Deus. É pecado. A rejeição ao Evangelho e a mensagem do Evangelho de arrependimento é pecado. É isso que nós temos que entender a partir do texto. Essa é a principal mensagem de Deus ao mundo. Eu mostrei para vocês, quando pus os textos da liturgia, a Bíblia diz claramente que Jesus pregava o arrependimento. Jesus chamava ao arrependimento. Jesus contou parábola mostrando o valor de uma alma arrependida, como que isso é que tem relevância no céu, na glória. Esse é o mandamento de Deus ao mundo. Arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo Salvador. Então, o certo a fazer é obedecer. E a desobediência é um pecado, pecado grave. Olha o versículo 10 comigo desse texto de Lucas 10. Quão grave é esse pecado? Jesus anuncia aqui uma proporção, e eu quero que você preste atenção nessa palavra. Há na Bíblia um claro ensino de proporção no juízo de Deus. Portanto, existe proporção quanto ao grau de responsabilidade. Existe proporção quanto à culpa que uma pessoa tem perante Deus. Existe proporção também quanto ao tipo de maldade ou ao grau de maldade que uma pessoa manifesta em vida contra Deus. E eu quero que você veja que Jesus vai mostrar que o grau de maldade da pessoa que rejeita o Evangelho é maior do que alguns outros pecados que nós achamos horríveis. Eu quero que você perceba que o grau de culpa das pessoas que rejeitam o Evangelho e não se arrependem é maior do que alguns pecados que nós olhamos e falamos assim: essa pessoa está culpada, terrivelmente culpada, eu nem quero estar na pele dela no dia do juízo. Mas rejeitar o Evangelho é pior que isso. Lucas 10, versículo 10, nós lemos assim, as palavras de Jesus aí aos seus missionários, ele diz:
Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Jesus está aqui anunciando, olha, vocês vão chegar a alguma cidade e vocês serão rejeitados, não é todo mundo que vai dar ouvido, isso vai acontecer. Pessoas vão rejeitar o chamado ao arrependimento, o se preparar para acolher a Cristo como Salvador. Versículo 11: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Isso é uma figura para denotar ou testemunhar responsabilidade individual. O que Jesus está ensinando os seus missionários aqui é fazer um ato público naquela cultura que levaria as pessoas a entender o seguinte: olha, existe uma responsabilidade pessoal aqui. Eu estou rejeitando a mensagem dessa pessoa, e se ela realmente vigorar, o culpado sou eu. O texto continua dizendo: não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Versículo 12: digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Naquele dia é o dia do juízo, que ele faz menção logo mais adiante, aí nos versículos 14 e 15. Jesus está dizendo o seguinte: olha, as pessoas que rejeitarem vocês, lá no dia do juízo, para Sodoma haverá menos rigor, menor rigor do que para aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. E aí você deve se lembrar, Sodoma, no Antigo Testamento, foi arrasada por Deus, por causa de iniquidade. Uma cidade idólatra, imoral, Deus a arrasou em um juízo tenebroso, na época de Ló. E nós sabemos que esse tipo de imoralidade sexual na Bíblia é um pecado assim, tremendamente grave e afrontante contra Deus. No entanto, o Senhor Jesus está dizendo que as pessoas das cidades que rejeitassem a mensagem, elas teriam um juízo pior. Haveria menor rigor para Sodoma do que para aquelas pessoas. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o grau da sua responsabilidade que está aqui hoje ouvindo essa mensagem? Você está entendendo o grau da responsabilidade sua como um cidadão de uma nação livre como o Brasil, que mora numa cidade onde há muitos cristãos e muitas igrejas proclamando o arrependimento para a salvação de Jesus Cristo? Na sequência ele diz ainda: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizeram há muito, elas teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Tiro e Sidom, símbolo da opulência e da vida à parte de Deus, a vida voltada para as coisas materiais, os projetos do mundo focados em auto-engrandecer-se, em dominar pelo dinheiro, pelo recurso financeiro. Cidades que foram arrasadas também pelo juízo de Deus. Haverá menos rigor para essas pessoas do que para as pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, o chamado ao arrependimento, e negaram-se a arrepender-se. Sabe, rejeitar o Evangelho, que nós cantamos aqui, maior de todas as maravilhas divinas, o amor de Deus por pessoas como eu e você, que além de pequenos, diante de uma criação tão grandiosa, de um Criador tão grandioso, somos perversos, somos perdidos,
distantes da sua graça, da sua santidade. E ele ainda assim enviou o Filho dele ao mundo para resgatar, para operar a salvação, para livrar da sua justa ira. É a maior manifestação de amor. A maior manifestação de amor. E rejeitar o Evangelho é isso. É grave. A incredulidade é o auge da perversidade humana. É o auge. Em termos de padrões morais civilizatórios, com toda certeza, Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram muito melhores do que Sodoma, Gomorra e Sidom. Se você fosse escolher em uma época para viver, com certeza você não queria escolher viver em Sodoma na época de Ló, onde pessoas batiam na porta da sua casa para tentar praticar violência sexual. Você não ia querer viver isso. Você não ia querer viver em Tiro e Sidom, onde havia ali toda uma sociedade injusta, um comércio fraudulento e uma série de imoralidades. Você não ia querer isso. Você ia preferir estar vivendo em alguma daquelas cidades de Israel onde tinha os parâmetros morais da lei de Moisés ainda mantidos em alguma medida. Mas isso não significa que o grau de perversidade daquele povo era menor. Na verdade, era maior. Porque perversidade não é apenas estar susceptível a praticar alguns pecados. Perversidade é um estado de natureza. Um estado de natureza contrário a Deus. E o estado de natureza contrário a Deus desse povo foi tão gigantesco que eles estiveram na presença de Jesus Cristo. O reino de Deus esteve ali, diante deles, pela mensagem proclamada. Como está hoje, diante de muitos brasileiros, diante de nós aqui. E eles ainda assim foram capazes de rejeitar, dizer não quero. Isso é muito mal. Isso é muito mal. E é tão mal que levaram Cristo com essa rejeição à cruz. Tão mal isso era. Eles apoiaram a crucificação de um homem justo. Não acharam nele nenhum pecado, nenhum crime, nada pelo qual podiam justificar a sua maldade. Ainda assim, atestaram, crucificam. Perversidade. Isso é o auge da perversidade humana, resistir à oferta amorosa de um Deus santo, que ele estende a pecadores que estão em trevas. Então eu quero que você perceba, existe uma necessidade de arrependimento, porque esse é o único meio de reconciliação com Deus. Não é suficiente ser espectador do reino. Não é. E é uma coisa que me preocupa muito. Nós temos muitas crianças na igreja e nossos filhos, eles estão próximos do reino, mas se ainda não arrependeram, não creram em Cristo, eles ainda estão fora. Corazim e Betsaida tiveram Jesus ali às portas. Ouviram a mensagem várias vezes sendo proclamada. Viram sinais. Mas não participaram do reino. Quantas pessoas nós temos ouvem a mensagem do Evangelho? Na igreja, estudos bíblicos, estão assim às portas do reino.
Por vezes, diante do testemunho, do ensino, da proclamação, do chamado ao arrependimento, são desafiados perante os mesmos milagres. Não precisamos de novos milagres hoje, nós temos os milagres que embasaram o Evangelho. A ressurreição de Cristo, o maior deles, está aí. E ainda assim continua rejeitando. Sabe, não é suficiente estar perto. Não é suficiente estar presente a uma pregação de Jesus. É preciso arrepender-se. Existe uma necessidade de arrependimento, porque não é suficiente desfrutar de benefícios curtos do reino. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Jesus fez milagres. Pessoas foram ali e se beneficiaram a curto prazo de Cristo. Mas milagres que, por mais maravilhosos que tiveram, o seu alvo teve um fim com a vida dessa pessoa. Jesus curou cegos, aleijados, mas um dia a morte desfez tudo isso. Um fim curto. Sabe quantas pessoas se aproximam de Cristo e da igreja porque querem desfrutar benefícios curtos? Acho que tem algum benefício aí na igreja. Me dá paz de consciência. De vez em quando eu vou. Porque Deus vai pensar assim, que bom, o fulano de tal foi na igreja. Está bem comigo. Vou abençoar ele. Sabe, e Deus é tão misericordioso que às vezes abençoa de fato. Mas benefícios curtos. No máximo, se estenderão por toda a sua vida miserável, carnal. Porque se você terminar a sua vida sem arrependimento, você vai perceber que ela foi miserável. Você não vai ter dúvida quanto a isso. Nenhuma. Eu quero estar na igreja porque eu quero criar meus filhos na igreja. Importante eles terem uma referência e a palavra de Deus. Benefícios curtos. Você precisa de arrependimento. Essa é a sua necessidade. Arrependimento é urgente, porque há um juízo guardado. Está guardado para os moradores de Sodoma, está guardado para os moradores de Tiro e Sidom, de Corazim e Betsaida, e está guardado para cada um de nós. Há um juízo. Para sobre todo ser humano. E por causa do nosso pecado, da perversidade natural que habita em nós, o homem está condenado. A morte natural é um testemunho disso. Todos, perante a realidade da morte, a expectativa de morte, sabemos que há algo injusto relacionado à morte, porque ela é um juízo sobre o pecado. Que antecipa o último. A morte é um juízo que antecipa o último, quando todos estaremos diante do trono branco e alguns receberão a sentença de morrer de novo. Que é a separação definitiva e completa de todas as bênçãos e graças e misericórdias de Deus. Que é uma existência entregue à miséria do pecado, da perversão. Apocalipse 20 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Os mortos aqui são os que morreram lá em Sodoma, os que morreram de Sidom e Tiro, os que morreram de Betsaida, Corazim e Cafarnaum, os que morreram ontem, os que morreram
não morrerão ainda hoje, amanhã. E a Bíblia diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ou seja, alguém que ouviu o Evangelho e arrependeu-se, foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a expectativa real. O ser humano vai comparecer diante do juízo. E a única coisa que pode livrá-lo da ira vindoura de Deus, justa, é o amor de Deus oferecido em Jesus Cristo, o qual ele deve simplesmente receber em arrependimento. Mudar sua vida, entregar sua vida de fato a Cristo. A ausência do arrependimento é uma rejeição a Deus e é o mandamento de arrepender-se. Isso é pior do que muitos pecados. Eu quero que você entenda que esse texto mostra para a gente algo além aqui. Revela algo da eternidade. Jesus abre uma porta para nós. Nessa porta ele mostra o juízo e ele mostra o fim dessas pessoas reprovadas por não se arrependerem. O fim é o inferno com tormento. E o inferno onde há graus de tormento. Jesus disse sobre Sodoma e Gomorra, aí no texto, que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então o que você deve entender? Quando Jesus abre essa janela, você deve entender que Sodoma e Gomorra vai estar perante o juiz, será condenado, e será condenado com rigor por causa dos seus pecados contra Deus ao inferno. Mas ele mostra que estarão lá também as pessoas destas cidades que ouviram a mensagem de Jesus, viram os sinais e na dureza de seus corações rejeitaram o chamado ao arrependimento. E eles também estarão no inferno, mas num grau de tormento diferenciado. Haverá mais rigor para com essas pessoas. E Jesus ensina isso em outra parábola. Ele fala sobre servos maus e negligentes que receberão mais açoites do que outros. Sabe, nosso Deus é um Deus justo. Ele é um Deus justo até na sentença. Ele nunca sentenciaria a mesma coisa para crimes mais hediondos que outros. Ele é justo até nisso. Até nisso. Você precisa entender isso. Pensar nessa natureza de Deus. Nosso Deus, ele é tão justo que até ao condenar, ele não condena todos ao mesmo castigo. E não há nada mais hediondo do que rejeitar o reino de Deus, do que rejeitar o Evangelho. Não há nada mais hediondo do que tentar usufruir o Evangelho pelas beiras, sem se comprometer, sem se render de fato ao senhorio de Jesus Cristo. Sabe, não abuse. Não abuse. Não há nada mais feio que isso. Não há nada mais terrivelmente provocante a Deus do que isso. Conhecê-lo, ouvir a sua mensagem de amor e dizer assim: não, mas eu vou continuar seguindo meu caminho. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: uma terrível vingança nos espera se depois de ter recebido os dons espirituais de Cristo, tratamos ele de seu Evangelho com desprezo. Que nenhum de nós trate o Evangelho de Cristo com desprezo. Mas esse texto também nos fala uma coisa como cristãos, irmãos. Talvez seja um elemento que por vezes falta no nosso evangelismo. Jesus estava aqui treinando missionários. E Jesus, ao treinar os missionários, ele disse, no versículo 16, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Ele está falando com pessoas, vocês estão enviados em meu nome, se ouvirem vocês vão me ouvir, estarão me ouvindo.
E nos versículos anteriores, ele disse assim: quando porém entrares numa cidade, não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus. Evangelizar é chamar a arrependimento para salvação, para ser livre da condenação. Mas a gente precisa avisar que haverá um juízo. A gente precisa avisar que perante a rejeição, isso tem uma responsabilidade muito grande. E às vezes nós falamos para a pessoa de Cristo, da salvação em Jesus Cristo, mas soa muito doce, como se nós apenas quiséssemos que aquela pessoa mudasse uma parte da sua prática religiosa. Não é isso que nós queremos. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é chamar as pessoas a uma mudança total que parte de entregar sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. A reconhecer-se um pecador, dizer: eu preciso de Jesus como Salvador. E eu creio nele, só nele. Vou viver minha vida para ele, por ele. E caso a pessoa não faça isso, é importante que nós, de uma maneira bastante amorosa, mas avise solenemente: olha, existe uma responsabilidade muito grande diante desse ato, dessa atitude contínua sua, de apenas estar como espectador. Ouviu a minha palavra, gosto da minha mensagem, gosto de ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Mas olha, isso é apenas expectação. Está presente, olhando, acompanhando. Há uma responsabilidade muito grande. Esse é um pecado muito grave perante Deus. Ouvir e rejeitar a mensagem de amor. Talvez falte isso. Às vezes que você fala de Cristo para alguém. A gente precisa de chamar as pessoas a Cristo, anunciando amorosamente qual a implicação eterna da rejeição ao Evangelho. Porque há um juízo. Então, o arrependimento é a maior de todas as necessidades do homem. Você já reconheceu isso? A maior de todas as necessidades suas é arrepender-se diante de Deus. Você reconhece que essa é a maior necessidade das pessoas que você ama? Que, portanto, você devia estar pronto, preparado para poder comunicar, testificar essa mensagem ao mundo? Porque essa é a maior necessidade do ser humano. A maior de todas as urgências da vida humana é arrepender-se diante de Deus. Porque há um juízo. Há um juízo. E quem comparecer diante de Deus sem arrependimento será condenado pelos seus pecados com justiça. Então isso é urgente. Qual é o tempo que você tem? É o tempo que você está vivo, é hoje. E esse é o tom da pregação do Evangelho. E um grande pecado é a ausência de arrependimento. Não há pecado tão grave na lista que você pode fazer daqueles povos que foram visitados por Deus por causa da sua iniquidade no Antigo Testamento. Tão grave quanto isso. E você está ouvindo a mensagem de Deus, recebendo o estudo bíblico, recebendo instrução da palavra de Deus, ouvindo pregação bíblica na igreja, ouvindo uma música que testifica do Evangelho de Jesus Cristo, fala dos seus pecados, fala do arrependimento, fala do amor de Deus. E você se mantém indiferente a isso. Não há nada mais grave do que Deus ter um povo no mundo que está aí testificando o nome dele. Igrejas locais abertas e publicamente com oportunidade para que as pessoas ouçam a respeito de Cristo e sejam salvos. E elas continuam rejeitando. E elas continuam fazendo escolhas no domingo de irem para bares, se envolverem com questões de entretenimento da televisão,
na internet, ou se prepararem simplesmente com sono e descanso para terem uma semana bastante produtiva nos seus trabalhos, porque querem conquistar seus objetivos, engrandecerem esse mundo, de rejeitar o mandamento de Deus.